Quando lemos um livro, a gente sai da nossa realidade, conhecemos pessoas novas, os personagens, e começamos a entendê-los, sentir aquela dor, aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de amor que eles demonstram. E com isso, eles passam a fazer parte da sua vida, querendo ou não, como se fosse um amigo, uma pessoa que você conhece. Mas e quando aquele livro que você leu, ele não demonstra um refúgio para a realidade e sim a própria realidade? Não pode ser a sua, mas é a de milhares de crianças, milhares de adolescentes. E essa realidade não é tão boa assim. É o que acontece no livro que vamos apresentar. Quero que você conheça agora de forma mais profunda a história dos corajosos e astutos Capitães Areia. Olha só pra isso. Ladrões. Na cidade, eu já estava ajudando meu pobre pai de maneira honesta. Eles estão vestindo pobres coitados. Veja isso. A pessoa trabalha por 8 horas debaixo do sol todos os dias, para que quando menos espera, seja esfaqueada, baleada, roubada por jovens como esses que não sabem nada da vida ainda e só pensam em conquistar as coisas de maneira fácil. Ladrões, vagabundos. Onde é que tá a polícia? Onde estão as autoridades? Já é tempo de cessar essa situação horrenda, onde já se viu um bando de crianças na rua, enquanto na verdade deveriam estar na escola, ou ainda assim em seus próprios lares, com seus pais, recebendo amor, atenção e carinho. Mas na verdade, essas crianças se encontram nas ruas, brincando com a própria vida. Afinal, é preciso roubar para sobreviver. Mas e a polícia? Onde ela está? A polícia os persegue, enquanto na verdade deveriam perseguir aqueles que impossibilitam que essas crianças tenham um modo de vida adequado, que recebam um lar decente e ainda assim uma educação de classe. No entanto, onde está a polícia? Chamem-na. Sim, muitas crianças em situações de rua acabam se transformando em ladrões, marginais e até mesmo chefes de quadrilha. Isso todo mundo já sabe, isso todo mundo já está cansado de ver passando na TV aberta brasileira todos os dias em seus jornais. O que a gente vai apresentar agora pode ser que algumas pessoas achem chocante ou até mesmo um absurdo. Mas e se a gente parece para pensar, analisar e tentar entender o porquê que essas crianças estão na rua fazendo o que estão fazendo? Ou seja, o porquê essas crianças são supostamente os vilões da história. O pequeno exemplo disso, sempre tentando adentrar a literatura, mas não somente o livro Capitães da Areia, seria falando sobre o famoso personagem e vilão fictício Lord Voldemort, que nasceu e foi fruto de um amor falso e, consequentemente, gerou em seu futuro o ódio e o rancor. Sabemos que a literatura sempre tenta se encaixar a realidade em coisas existentes da realidade. Então, se está na leitura, é porque algo na realidade se assemelha àquilo que estamos lendo. E pode ser que esteja aí o porquê dessas crianças estarem fazendo o que estão fazendo. Estejam roubando, estejam matando, estejam agredindo. Essas crianças talvez tenham seus motivos para estarem nessa vida. E nós temos uma parcela de culpa nisso. Audio Jungle. O grupo foi até o Conselho Tutelar de Piedade, onde entrevistou a conselheira Arlete, que nos passou algumas informações a respeito, como por exemplo, que o Conselho Tutelar não é mais responsável por dados nem estatísticas, mas sim é responsável por aconselhamentos. Na cidade de Piedade, há poucas crianças no tráfico de drogas, e nenhuma delas está em situação de rua. Há alguns motivos que levam a criança a estar nessa situação, como por exemplo, o simples costume, onde a criança vê alguém fazendo e quer reproduzir o mesmo. Segundo motivo, é a vontade de comer alguma guloseima que os pais não são capazes de lhe oferecer, então elas vão até a frente dos mercados e passam a pedir dinheiro. Terceiro motivo é que elas precisam trabalhar para complementar a receita familiar. A família é a base de sustentação de uma criança. A criança não reconhece os erros, pois não possuem noção do errado.
E quem tem o dever de mostrá-los isso são os pais. E os pais, por sua vez, não se esforçam muito para manter seu filho na escola. E muitas vezes esses filhos querem reproduzir os atos dos pais. Bem, em relação à abordagem do conselho tutelar, nós podemos observar que a intenção deles não é constranger a criança. Muito pelo contrário, eles sempre perguntam se a criança aceita ajuda e do que ela precisa. Então eles vão até seus familiares, seja eles qualquer pessoa que tenha um grau de parentesco, para que essa situação seja resolvida. Lembrando que tudo isso se dá com o acompanhamento de um assistente social. Caso a criança não tenha ninguém, ela passa pelo promotor, que a encaminha para o orfanato. Bem, agora algumas outras informações. A criança não pode vender coisas, seja elas objetos ou comida, sem a presença dos pais. Ela também não pode estar na rua no horário de aula e não pode estar desacompanhada sendo menor de 12 anos. Há alguns incentivos que diminuíram o número de crianças na bandidagem, como por exemplo o Viva Leite e o Bolsa Família. O romance de Jorge Amado retrata o cotidiano de um grupo de meninos de rua. A história se passa na cidade de Salvador, na Bahia, no ano de 1937, onde quase toda a população discriminava e repugnava essas crianças. Além disso, é narrado diversas vezes o descaso social. As crianças abandonadas são hostilizadas pelas pessoas e, quando pegas cometendo atos ilegais, são mandadas para os reformatórios, lugar onde são praticados horrores contra esses menores infratores. Ou seja, apesar de ser um romance, a obra revela uma situação social real, do contexto da época. Também é retratado diversas vezes a opinião vigente da alta sociedade baiana em relação aos capitães da areia, de que eles eram todos bandidos sem recuperação e deveriam ser tratados de forma desumana nos reformatórios. Apesar das grandes dificuldades vividas, os capitães da areia são descritos como crianças espertas e inteligentes, que arquitetam planos bem elaborados para sua própria sobrevivência e pelo bem de todos eles. Isso explica o cultivo do companheirismo do grupo. Parte das crianças e adolescentes que vivem na rua tiveram um passado triste ou até mesmo violento. Com os Capitães da Areia, isso não foi diferente. O livro ele mostra que aquelas crianças capazes de cometer coisas horríveis, de furtar, roubar, de cometer violência, até mesmo assassinato, não eram malvadas por natureza, e sim vítimas de circunstâncias do abandono, da miséria urbana. Durante a história, cita que o mais velho tinha apenas 16 anos e que muitos se aliavam aos Capitães de Areia a partir dos 5. Apesar da idade, as crianças viviam como homens, se metiam em brigas sérias, se viravam com a vida, fumavam, bebiam, dormiam com mulheres e trabalhavam quando preciso. Mas tem um capítulo chamado As Luzes do Carrossel, que é quando o escritor lembra o leitor quem são esses personagens, quem são esses ladrõezinhos. Bom, nesse capítulo os meninos arrumam um emprego, que é colocar o carrossel da cidade para funcionar. E quando não tem nenhum cliente, eles eles brincam e mencionam que não enjoam, que gostam de ficar lá, girando no carrossel. E aí você vê que aqueles ladrõezinhos que furtam, que roubam, que cometem violência, que até podem matar uma pessoa, são crianças. Jorge Amado, o famoso escritor da literatura brasileira, nasceu na fazenda de Auricídia, em Ferradas, município de Itabuna, filho do coronel João Amado de Faria e de Eulália Leal Amado.
E foi quando mudou-se para Salvador na sua adolescência que entrou em contato com muitos dos tipos populares que marcariam sua obra. Mas, com seus 14 anos, que começou a participar da vida literária de Salvador, sendo um dos fundadores da Academia dos Rebeldes, grupo de jovens que, juntamente com o Arco e Flecha e do Samba, desempenhou um importante papel na renovação das letras baianas. E no período de 1927 a 1929, foi repórter no Diário da Bahia, época em que também escreveu na revista literária A Luva. Mas foi em 1930 que oficialmente entrou na literatura, com a publicação da novela Lenita, escrita em colaboração com Dias da Costa e Edson Carneiro. Seus primeiros romances lançados foram O País de Carnaval, 1931, Cacau, 1933 e Suor, 1934. Embora escrever seus livros, Jorge Amado bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, mas nunca exerceu a profissão de advogado. Em 1939, foi redator-chefe da revista Dom Casmurro. E de 1935 a 1944, escreveu os romances Jubaíba, Mar Morto, Capitães de Areia, Terra Sem Fim e de São Jorge de Ilhéus. E após escrever seus livros, foi para a Argentina e depois para o Uruguai, devido ao exílio do regime getulista. Voltando para o Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, redigiu a secção Hora da Guerra, do jornal O Imparcial, de 1943 a 1944. Mudando-se para São Paulo, dirigiu o diário Hoje. Anos depois, no Rio, participou da direção do seminário Para Todos. Mas sua vida também não foi constituída apenas escrevendo o livro. Em 1945, foi eleito deputado federal do Partido Comunista Brasileiro por São Paulo, tendo participado da Assembleia Constituinte de 1946 e da primeira Câmara Federal posterior ao novo Estado. Nessa condição, foi responsável por várias leis que beneficiam a cultura. De 1946 a 1958, escreveu Seara Vermelha, Os Subterrâneos da Liberdade e Gabriela, Cravo e Canela. Após alguns anos, na década de 1960, lançou as obras Os Velhos Marinheiros, A Morte e a Morte de Quincas Berro de Água, Os Pastores da Noite, Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres, e no ano de 1970 vieram Teresa Batista, Cansada de Guerra, Tieta do Agreste, Farda, Fardão, Camisola de Dormir. Suas obras foram traduzidas para 48 idiomas. Muitas vieram adaptadas ao cinema, ao teatro, rádio e televisão, e até mesmo em histórias em quadrinhos. Além de muitos romances escritos, escreveu contos, poesias, biografias, peças de teatro, histórias infantis e até um guia de viagem. Jorge Amado morreu perto de completar 89 anos, em Salvador. Uma das polêmicas que o escritor Jorge Amado foi envolvido é em que em 1940, quando o presidente Getúlio Vargas estava no poder, ele foi acusado de participar de uma revolta comunista. E logo depois, em 1941, ele foi a pedido do Partido Comunista Brasileiro para Buenos Aires para escrever bibliografia de um atuante por lá. E logo em seguida, quando Jorge Amado começou a escrever Agonia da Noite, onde o comunismo estava no seu auge aqui no Brasil, ele foi censurado quando a revista Dom Casmurro tentou publicá-lo, pois o Estado interviu que no livro continha influências comunistas e que isso poderia afetar a população a uma revolta. E por fim, entre a relação do comunismo e Jorge Amado, ele foi muito criticado e perseguido por essa relação, pois o Estado afirmava que em seus livros traziam grandes influências deste movimento para o Brasil que poderiam influenciar a população. E através disso ele foi preso, perseguido e por fim exilado neste período. Naquele tempo, quando Jorge Amado falou daquela situação, ela foi considerada algo estrondoso, porque era tabu. Naquele momento já era tabu. E agora, será que algo mudou? Não, porque para muitas pessoas continua sendo tabu. Antes de Jorge Amado escrever este livro, ele ficou junto de crianças que estavam nessa situação, para ver o que elas realmente passavam. Então, o que está no livro não são apenas palavras de terceiros,
mas sim o que o próprio autor vivenciou. Muitos dos jornais criminais que temos hoje acabam depreciando a vida e a moral da criança, fazendo menções pejorativas a elas. Assim, muitos dos que assistem passam a ter essa mesma ideia errônea, de que as crianças fazem apenas coisas ruins e que acabam, de certa forma, atrapalhando a sociedade. Mesmo que muitos não passem por uma situação dessas, nós não podemos negar que essa é a nossa realidade. Muitas crianças estão nas ruas, mas isso não acontece porque elas querem. Afinal, quem escolheria ficar numa situação dessas? Em 2015, uma pesquisa mostrou que havia 150 milhões de crianças no mundo que estavam em situação de rua. Muitas vezes, elas vão para a rua para escapar de algo que as aflige, como, por exemplo, a pobreza, problemas familiares e até mesmo violência doméstica. E elas estão na rua apenas porque não há outro lugar para que elas possam ir. Uma vez nas ruas, elas passam a sofrer discriminação, preconceito e críticas excessivas e nada construtivas. Para tanto, a chave ou o segredo para mudar a vida dessas crianças é assegurar seus direitos humanos, proporcionando moradias adequadas, como também o acesso à educação e à saúde, os quais são necessários para seu bem-estar físico e moral. Pois crianças de rua são detentoras de direitos estabelecidos na Convenção sobre os Direitos da Criança e devem ser, portanto, reconhecidas, valorizadas e tratadas dessa forma.